Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aos 21 dias na consciência crística. Código de Jesus. É com muita honra que vamos estar juntos pelos próximos 21 dias, contemplando, experienciando a palavra, as leis, o Código de Jesus. Meu nome é Fernanda Ramos e hoje vamos começar com a introdução e ativação para a entrada desse portal da consciência crística. Iniciamos com as palavras do John Price, o autor do Código, que teve uma experiência em 1998, através de um sonho, onde dizia: procure o Código de Jesus. A palavra código deriva do latim codex, que significa um livro de leis ou princípios. Então nós vamos, pelos próximos dias, estar em conexão com as leis e os princípios de Jesus. Uma expansão da consciência, uma compreensão dos ensinamentos da nossa verdadeira natureza. A minha experiência com o Código foi muito semelhante ao do John Price. Eu estava num momento corrido, em viagem, e algo me chamou a atenção em uma livraria. Eu nunca tinha ouvido falar do Código, mas eu ouvi no meu coração: procure Código de Jesus. Quando eu entrei, o livro parecia que estava iluminado, me chamando. Eu olhei, comprei, sem saber o porquê e o para quê. E quando eu comecei a ler, algo se abriu dentro de mim. E na introdução, o autor conta, bem semelhante à minha experiência. Ele diz: tudo começou durante um sonho. Eu estava sentado diante do meu computador tentando abrir um documento sobre a consciência cósmica. De repente, 2 palavras em letras graúdas encheram a tela: acesso negado. Olhei para a tela imaginando o que fazer. Então lá no fundo apareceram as seguintes palavras em letras vermelhas: procure o Código de Jesus. Então, acordei com a sensação que eu poderia descrever como espanto e empolgação. Surpreso por não ter tido acesso à compreensão superior, ainda assim altamente inspirado para seguir as instruções dadas. Devo admitir que durante a maior parte da minha vida adulta, o meu relacionamento com Jesus foi bastante impessoal, basicamente porque a igreja tradicional faz um retrato dele como sombrio, sofredor, sacrificado, o tempo todo sofrendo pelas perseguições, os aprendizados através dos sacrifícios. Mas o que restava dessa postura eu tinha perdido depois que comecei a fazer as pesquisas. Na década de 1970. Portanto, eu estava ansioso para seguir a indicação e conhecer o Código de Jesus. E com muita devoção, à medida que fazia as meditações, eu ia recebendo fragmentos das informações. Mas só quando interrompi o projeto um dia e saí para uma caminhada em meio às árvores com meus cachorros, foi que recebi a primeira parte do Código. Eu estava apreciando o ar fresco quando de repente ouvi a mensagem. Não por meio de palavras audíveis, mas uma voz clara em minha mente. Essa voz me disse: seja eu. Todo mundo é o Filho de Deus, o Cristo. E eu sou o seu irmão na família de Deus.
Identifique-se comigo, com o que eu represento, não apenas como Cristo, mas como um ser individual com corpo, personalidade, mente, sentimentos e espírito em união. Seja eu, seja a pessoa integral que eu represento. O código é acreditar. Eu sou como Jesus. Recebi mais do que isso. Mas vamos parar por aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, não se assuste com a palavra Cristo. Ela provém do pré-cristianismo e deriva do Christos de Platão, que significa o eu verdadeiro de todo mundo. Cristo, o eu verdadeiro de todo mundo. Em segundo lugar, durante séculos, a nossa atenção tem sido conduzida tanto para o Jesus cristão, como o único Deus encarnado, o único gerado, o único Senhor e Salvador da humanidade. Ou como a ideia perfeita de Deus, do ser individual em expressão, o grande exemplo do que todos podemos nos tornar um dia. Essa última versão foi redefinida de acordo com a verdadeira missão e o propósito de Jesus pelos seres esclarecidos ao longo de 2000 anos. E a versão anterior, considerada para todos os propósitos práticos como uma meta quase impossível de ser alcançada na vida. Contemplando assim, aqui, a gente vê a diferença, né? De um lado, Jesus cristão como o único Deus encarnado, o único gerado, o único Senhor e Salvador da humanidade. Aquela ideia perfeita do Deus, do ser individual em expressão, um grande exemplo do que podemos nos tornar um dia. Os textos místicos também enfatizam que nossos corpos têm semelhança ao de Jesus, porque nós não somos o corpo. O corpo é apenas um veículo. O ego é apenas um banco de memórias, de dados. O ego é uma caixa que contém os dados da personalidade. Como eu vejo como um banco de memórias do passado, um banco que nos ajuda, inclusive, a ter uma visão das próximas experiências, do próximo caminho, mas não uma visão de repetição, e sim como não vá por esse lado, não vá por esse, faça isso, entende? Isso é como eu vejo. Aqui no código, nós vamos contemplar uma comunicação diferente. Uma outra mensagem que chegou do código você tem um corpo físico, assim como eu tive. Portanto, não tente sacrificá-lo no altar da espiritualidade. Use o corpo com orgulho, ame-o e cuide dele como a expressão visível da sua individualidade. Você é consciência. Portanto, você tem uma personalidade assim como eu tenho, o que é uma expressão da sua singularidade. Não a negue nem a condene, ou o mundo perderá um sabor especial. Você tem uma mente com que pensar. Não a perca por atrofia, numa tentativa de se tornar mais espiritual no não pensamento. A mente que havia em Jesus Cristo é a mesma mente. Não existe mente mortal ou carnal. Você tem sentimentos como eu tenho. Não os reprima.
Expresse sinceramente o seu amor e a sua alegria, o seu carinho e a sua compaixão. Se uma emoção falsa se insinuar por meio de um condicionamento do passado, transmute-a com algo inofensivo. Você é o Espírito de Deus, o que eu sou e todos são. A vida como um todo, a sua vida como a perfeição de Deus, deve perdurar para sempre. Comungue com a minha verdade para descobrir a sua realidade. Ao se identificar como um ser igual a mim, um ser representativo, você e os outros vão reconhecer a sua integridade, pois Deus não existe como um ser isolado. Na verdade, não há nada a ser superado, nada a ser redimido, nada a ser sanado, apenas crenças, ao contrário, a serem corrigidas. Será que eu acredito que esse comunicado veio diretamente de Jesus? Individualmente, todos nós compartilhamos a consciência do Cristo universal como a nossa essência divina. Portanto, receber mensagens definidas dessa mente que estava em Jesus Cristo é bem comum entre aqueles que estão no caminho espiritual, incluindo muitos que estão lendo ou meditando o código de Jesus nesse momento. E a energia do Jesus homem, sempre disponível para nós nesse campo de força planetário, quando estamos receptivos a essa energia, também contribui com um certo tom e sabor de um ponto de vista de alguém que caminhou pela Terra com corpo e personalidade. Pensa comigo aqui. Eu gosto de fazer reflexões sempre que eu estou meditando, né? Eu, Fernanda. Em cada ensinamento do código, nos próximos dias, eu vou trazer algumas inspirações, alguns insights que eu tenho durante a meditação. Gostaria de compartilhar aqui com vocês. Jesus que viveu aqui, pensa comigo, sinta comigo. Ele recebeu um corpo, foi gerado, tinha corpo, sentimentos, assim como nós temos. Ele caminhou, ele nasceu numa família. Pense, vamos contemplar a família de Jesus. Quem o criou? Maria, linda Maria, nossa mãe, a representação da mãe que gerou com todos os medos, dores, mas assim com muito amor. José, grande José, foi o pai adotivo de Jesus, a representação perfeita do pai, que protegeu, que esteve ao lado, que ensinou, que educou. E Jesus caminhou na simplicidade, em conexão com o corpo, sentiu dores também. Sentimentos como nós temos. Ele teve o tom e o sabor especial ao caminhar. A diferença é que ele estava sempre em conexão. Com a luz, com Deus. Em união corpo, mente e espírito. Ao meu ver, essa comunicação representa um chamado para todos nós, para que despertemos e sigamos no caminho, no mundo, como seres espirituais temporariamente vestidos na forma física, expressando-nos como personalidades individuais. Não devemos negar nenhuma parte de nós. Em vez disso, temos de observar o modelo de Jesus para a nossa integridade espiritual, mental, emocional, física. E novamente,
Não permita que o código de Jesus signifique uma volta a sentimentos negativos da religião ortodoxa, ou ao conceito religioso de Jesus com todos os seus julgamentos, pecados, sacrifícios, olhando com aquele olhar de tortura, de julgamento mesmo, tá errado, tá certo. O código vai além desse falso ensinamento. Enfatiza que Jesus é um irmão alegre, amoroso, que nos está mostrando que uma vida física com pensamentos e sentimentos que transmitem uma personalidade na Terra não é menos espiritual que os mestres invisíveis que atuam em outras dimensões. Essencialmente, ele está dizendo: eu era matéria, tive uma personalidade, usei a minha mente e expressei os meus sentimentos. Tudo em consonância com o Espírito de Deus, que todos são. Portanto, permaneçam fortes como uma pessoa completa, não precisando se desculpar por usar uma capa de pele ou por ser o resultado das suas experiências. O mundo precisa de vocês como vocês são, e as suas falsas crenças serão corrigidas quando vocês tomarem consciência de si mesmos, mas tomar a consciência por inteiro, na consciência espiritual. Durante várias semanas, durante um período de semanas, estaremos juntos aqui. E voltando à experiência do John Price, depois que recebeu o código, por muito tempo ocorreu etapas bem definidas rumo a uma consciência superior ou espiritual, algumas das quais ele já tinha cumprido como questões ou princípios isolados. Mas tudo começava a se juntar como uma escada a ser galgada para uma nova dimensão da realidade, em que as ilusões de doença, escassez, discórdia desapareciam. Em um mundo de integridade, abundância e relações felizes, era revelado cada vez mais. No início, aqui, nesse processo, nos 21 dias na consciência, cada ensinamento nós vamos contemplar, mas também nós vamos ter uma lição recebida. E em seguida eu vou acrescentar a minha interpretação pessoal, junto com as minhas experiências, e depois uma meditação para a compreensão maior. Aqueles que conheceram, que se conectaram, perceberam um ritmo diferente nos seus passos, os movimentos do corpo, a sua maneira de ser, sua risada, tudo muda. A contemplação com sentimentos de amor e alegria, o reconhecimento da verdade de todos. Eu sou como Jesus, a pessoa completa, íntegra, cheia de amor. Reforço aqui mais uma vez algo que sempre vem nos estudos, na minha conexão com Jesus, nas minhas meditações. Jesus não era diferente de nós, visto que a nossa personalidade, a identidade que apresentamos ao mundo, pode não agradar a todos. À medida que desempenhamos um papel no cenário do mundo, como todos os que estão no planeta, as pessoas nos veem de acordo com as perspectivas delas. E não há nada de errado com isso. Mas sejamos verdadeiros com nós mesmos. Afastemos as nossas defesas e continuemos com o trabalho de ser quem somos.
Um ser individual com corpo, personalidade, mente, sentimentos e espírito em união. Aceitemos a premissa básica do código. Eu sou como Jesus. Eu sou como Jesus. Eu sou como Jesus. E procuremos manter essa verdade estampada firmemente na nossa mente, enquanto galgamos os degraus da escada espiritual para uma nova realidade da vida e do viver. É chegada a hora.